Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 28 de agosto de 2025 e o título é Fatos. Vamos aos fatos. Começa esse texto com uma famosa frase atribuída a John Adams. Fatos são coisas teimosas e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações ou os ditames de nossas paixões, eles não podem alterar o estado dos fatos e das provas. Pois é, parece tão óbvio, não é mesmo? Contudo, os tempos atuais privilegiam as narrativas. Uma grande batalha tem sido travada para que a verdade permaneça oculta. A verdade que não convém aos dominadores. A verdade capaz de derrubar os tiranos. Chegamos ao ponto em que, mesmo diante de fatos, precisamos desfiar um rosário de argumentos para explicar o óbvio. E mesmo assim, na maioria das vezes, é pura perda de tempo. É como passar horas jogando pérolas aos porcos, ou seja, puro desperdício. O melhor a fazer é silenciar onde não poderemos ser compreendidos. As palavras podem valer ouro quando usadas sabiamente. Embora muitos prefiram fechar os olhos e ouvidos para a realidade que se descortina dia a dia, nada poderá impedir o seu avanço. A luz segue seu curso, eliminando a escuridão. É chegado o momento de escolher enfrentar os fatos ou seguir na ilusão, libertar-se ou continuar na prisão. Embora desconfortável a princípio, encarar sem véus o mundo é libertador e uma experiência extremamente gratificante. Dizem que contra fatos não há argumentos, mas há aqueles para os quais nenhum argumento é capaz de reverter a cegueira voluntária e o medo de assumir as rédeas do próprio destino. Infelizmente, a covardia, a vaidade, a preguiça, a inveja, o vitimismo, a cobiça e tantos sentimentos limitantes atrasarão a jornada daqueles que se mantiverem apegados a utopias nefastas. Enfim, como sempre, tudo dependerá da escolha de cada um: a verdade ou a mentira, os fatos ou as narrativas, a realidade ou a ilusão. Afinal, os fatos estão aí para todos, mas nem todos os percebem. Vamos lá. Bem, vivemos aí, né, tempos de tantas narrativas, né, tantas mentiras sendo aí ditas para iludir, para enganar, para manter as pessoas aí, né, meio que sob controle, né, daqueles que têm essa sede por poder e por controlar os demais. E, infelizmente, a gente percebe que algumas pessoas se apegam, né, a essas narrativas porque são confortáveis para elas, né? Normalmente as pessoas que são frustradas, que não querem lutar para conquistar as suas coisas, os seus projetos, os seus sonhos, e preferem ficar no vitimismo. Para elas essas narrativas são confortáveis, dão suporte, né, à escolha que eles fizeram de ficar ali só na reclamação, e muitos inclusive só na crítica de quem vai atrás, de quem conquista, de quem arregaça as mangas e trabalha. Então é mais fácil, né, criticar o outro quando não se tem coragem de tomar atitudes e buscar as coisas que almeja. E a gente está vivendo esse tempo aí, né, dessas ilusões, né, de pessoas que se apegam a essas ilusões, de pessoas que seguem falsos ídolos, né, que fazem de tudo para mantê-los ali, né, passam, né, ideias falsas, são idolatrados e arrastam
milhares aí, né, nos caminhos errados. Pessoas que acabaram, às vezes, conquistando certas, um sucesso, uma fama, mas nem sempre por mérito próprio, muitas vezes justamente porque aceitaram aí se unir a um projeto, né, a uma agenda com finalidades não muito positivas, né, com finalidades até mesmo nefastas. E enquanto isso, né, quantos aí que têm verdadeiro talento, que poderiam estar aí tendo visibilidade, não tem, porque querem seguir um caminho mais justo, um caminho correto. E infelizmente hoje as coisas estão um pouco distorcidas, né? Está tudo meio de ponta cabeça. E a gente vê aí essa questão dos fatos, né? Não, às vezes a gente até chega a ser assim irritante, né? Às vezes quando você vê que você se depara ou você conversa com certas pessoas que ficam repetindo coisas que você sabe que aquilo não existe e que é fácil de comprovar. E mesmo que você apresente os fatos, não adianta, porque as pessoas não querem ver. Então, eu acho que, por mais desconfortável que seja você ver, né, que uma pessoa está falando algo ali que é irreal, a melhor... Hoje, assim, eu vejo essas pessoas com um pouco de... Eu acho que de compaixão, né? Porque eu tento compreender, né? Antes eu me irritava bastante com isso, mas hoje, assim, eu já não vejo que não adianta perder tempo, porque por melhores que sejam os argumentos, e mesmo que a gente apresente os fatos, algumas pessoas não querem ver. E é uma escolha delas, e a gente tem que respeitar. Então eu tento compreender, né? Por quê, né? Às vezes eu até questiono, por que será que essa pessoa não quer olhar para a realidade? Não quer aceitar o que está se apresentando ali, né? Então é justamente porque talvez seja mais confortável se manter ali na mentira, né? Porque quando a gente a verdade ela cobra certas atitudes, né? Então que a mentira às vezes a pessoa fica ali na zona de conforto dela, fingindo que está tudo bem. E ao passo que se ela, de repente, resolver assumir uma postura para enfrentar o mundo de forma verdadeira, ela vai ter que tomar certas atitudes. Então, às vezes, prefere viver na ilusão ali e fingir que está tudo bem, ao invés de tomar atitude para mudar a realidade, né? Para mudar a situação. E a gente tem visto assim situações bem bizarras, né, hoje em dia, nessa questão dos fatos, né? Por exemplo, essa coisa, né, que a gente vê hoje em dia, muito das pessoas falarem que se identifica como isso, como aquilo, como cachorro, como gato, sapato, caneta, lâmpada, né? Então, e sim, eu entendo que a pessoa pode, né, se identificar da forma que ela escolher, é uma escolha dela. O problema é que às vezes essas pessoas não entendem é que essa é uma escolha dela e que ela não pode impor às pessoas que enxerguem o mundo da mesma forma que ela. Ela não pode impedir que as pessoas enxerguem os fatos, a coisa real, e, e que embarque na ilusão juntamente com ela, porque aquilo é uma escolha dela, uma visão de mundo dela. Se ela não quer lidar com os fatos, tudo bem, mas ela não pode forçar as pessoas a não enxergarem a realidade, porque ela quer que a realidade seja de outra forma. O fato da gente querer que alguma coisa seja de uma outra forma não faz com que aquilo realmente se torne o que a gente quer, né? Nessa questão de se identificar, o fato da pessoa se identificar com algum tipo de coisa diferente do que ela realmente é, não faz com que aquilo se torne verdade.
para ela, na visão de mundo dela, aquilo pode ser a realidade dela, mas ela não pode impor isso aos demais. E é o que a gente está vendo acontecer. Né? Que se você não concorda, assim, não é que você não concorda, se você está vendo algo que não representa a realidade e você manifestar isso, nossa, é ofensivo você não enxergar a mesma coisa que o outro escolheu, né, para ele, para a vida dele. E isso tem sido assim desafiador, né, para gente. Então, tem horas que a gente fala, nossa, mas o que está acontecendo, né, nesse mundo? Realmente tem hora que a gente fala, nossa, está tudo de ponta cabeça. Mas eu acho que, né, a gente está passando por um momento de caos necessário que vai preceder aí, né, a um retorno à ordem. Né? As coisas ficaram, a gente chegou eu acho que no ápice aqui, né, desse caos, dessa tempestade aí, nessa batalha que a gente está lidando já aí há algum tempo, né? E é uma batalha também com relação a isso, né? De fatos contra narrativas. E até no direito, né? Se fala muito, né? Contra fatos não há argumentos, mas existem pessoas com as quais não adianta você ter argumentos, né? Que é porque a pessoa não quer ver. E é um direito dela ficar nessa situação. Só que o problema é que muitas vezes essas escolhas acabam interferindo na vida de outras pessoas também, né? De uma certa forma, na comunidade, em como a gente está vendo muito aqui, né? No nosso país, a gente vê muito a mídia distorcendo as coisas, e isso acaba trazendo efeitos nocivos, né, para todos. Então, é complicado, é uma situação que às vezes realmente nos desequilibra um pouquinho, mas, de uma certa forma, eu acho que está chegando num ponto tão assim, óbvio, que as coisas não são mais sutis. O negócio está tão escancarado que eu acho que justamente a gente está chegando num ponto de virada aí, né? Num limite em que vai ficar impossível de não se entender e não se enxergar realmente a realidade do que está, né? O que realmente está acontecendo. E aí realmente vai ser depender de escolha de cada um. E aí eu acho que é mais uma peneira aí, né? Mais uma peneirada entre o joio e o trigo. Então, por isso que eu falo que os fatos estão aí. E os fatos estão para todos. Mas tem alguns que não querem saber dos fatos, querem continuar nas narrativas. E tudo bem, né? Escolha deles. Paciência. E aí, eu lembrei de uma historinha aqui, né? Que fala muito, que eu acho que assim, é uma lição para a gente, porque eu sei que é difícil às vezes a gente vendo tanta, porque quem é pautado pela verdade, quem preza, né, a verdade, a honestidade, a justiça, é difícil a gente não se abalar diante, né, desse tipo de situação, e a gente está vendo muita injustiça justamente por conta dessas mentiras que estão sendo aí espalhadas, né, repetidas constantemente. Até eles dizem, né, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Eu acho que assim, não acredito que ela se torne verdade. Né? Eu acho que ela só se torna verdade para aqueles que são muito desatentos ou, de uma certa forma,
que ignoram muita coisa, né? Ignorantes no sentido assim de desconhecer, de não prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, ou de muitas pessoas que nem têm oportunidade de acessar as informações. Então, elas acabam sendo presas fáceis dessas manipulações, dessas narrativas, dessas mentiras que a gente tem visto aí serem repetidas e repetidas e repetidas, assim, cansativamente, e às vezes isso traz um desgaste para a gente. Mas eu acredito, né, que no final das contas, a verdade sempre acaba prevalecendo. Ela sempre aparece. E ela sempre vai ser. Porque sustentar uma mentira é difícil. Né? Um mentiroso, para sustentar uma mentira, ele vai tendo que cada vez inventar uma outra maior para encobrir aquela que ele começou. Então aquilo vai virando uma bola de neve, que chega uma hora que fica insustentável. Enquanto a verdade não, ela está ali. Ela está ali, ela é transparente, ela é tranquila, ela é sempre a mesma, não tem o que tentar, não tem que criar situações para que ela prevaleça. Ela é como a luz é a luz, ela ilumina. Onde ela chega, ela ilumina e a escuridão desaparece. A verdade é a mesma coisa. A hora que a verdade aparece, a hora que ela sai das sombras, a mentira não tem mais como se sustentar, porque a verdade é um fato, né? Enquanto a mentira é uma ilusão. Então, é difícil a gente conseguir esperar, né, todas essas situações que estão aí acontecendo, e a gente tem que ter paciência. A gente está vendo que a verdade está avançando, mas tem essa tentativa de cada vez que a verdade avança um pouquinho, eles criam uma cortina de fumaça. E aí lá vai todo o trabalho para afastar essa cortina de fumaça e avançar mais um pouquinho. Então, tem sido uma batalha árdua aí, mas eu acredito que o triunfo vai ser, com certeza, né, da luz e da verdade. E a gente vai ter que ter paciência com isso. Então eu lembro de um texto que assim é uma lição para a gente levar para a vida, né, para a gente não entrar em batalhas desnecessárias, porque não gastar tempo onde a gente não vai ter resultado, onde não vai produzir frutos nenhum, né, nenhum tipo de nada vai prosperar ali. Então a gente vai estar gastando energia com coisas que não vão valer a pena. Então eu lembrei de uma historinha aqui que eu vou ler para fechar esse vídeo, que é muito interessante, é uma lição para a gente sempre lembrar e levar para a vida. Que é a historinha, é uma historinha muito conhecida, vocês devem conhecer, que é a história do burro e do tigre. Então, um burro e um tigre discutem sobre a cor da grama. O burro insiste que a grama é azul, enquanto o tigre sabe que é verde. Não conseguindo um consenso, eles decidem procurar o leão, o rei da selva, para resolver a disputa. O burro, ao chegar, pede ao leão que castigue o tigre porque ele o contradiz e incomoda. O leão concorda e pune o tigre com alguns anos de silêncio. O tigre, perplexo, pergunta ao leão o porquê, já que a grama é verde. O leão responde que o castigo não tem nada a ver com a cor da grama, mas sim com o fato de uma criatura inteligente e corajosa ter perdido tempo a discutir com um burro sobre o óbvio. A moral da história: a fábula ensina que não se deve perder tempo a discutir com pessoas que são teimosas, ignorantes ou que defendem ideias absurdas. É mais sábio não se envolver em debates fúteis, porque a inteligência é melhor demonstrada ao se afastar de discussões infrutíferas, especialmente quando a outra parte não está interessada na verdade, mas apenas em ter razão. Então, né, eu acho que
realmente para a gente, a história de melhor ter paz do que razão, né, às vezes. Então, eu acho que assim, nem sempre a gente pode, lógico, estar recuando, sempre recuando, recuando, mas há situações em que a gente deve perceber, e há pessoas com as quais a gente deve perceber, que não adianta, que não tem como, né? Às vezes não tem nem como ter um diálogo ali, né? Que nem é o caso do burro, não adianta. O tigre está mostrando para ele, não, a grama é verde, não, ele está insistindo que é azul, então não adianta, não vai produzir. É teimosia, tem gente que é teimosa, e por mais que ela saiba que o outro tem razão, ela vai continuar insistindo na na mentira ou na ilusão, porque ela é teimosa, porque ela quer ter razão de qualquer jeito, né? Sendo verdade ou não, ela quer ter a última palavra. Então, esse tipo de pessoa não adianta a gente discutir, é melhor silenciar, né? Então, você não se desgasta e não perde tempo, não gasta energia e guarda a sua, as suas palavras, a sua sabedoria para jogar a semente ali em terreno fértil e não nesse tipo de pessoa, que é um terreno árido, um terreno em que nada ali vai brotar e nada vai frutificar, certo? Então, é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.